Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Prof. EPT em até 10 minutos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o materialismo histórico dialético. Antes de continuar o vídeo, te convido a seguir lá o perfil no Instagram, que é o @dicasprofept. Você será muito bem-vindo a acompanhar as dicas que serão postadas lá. Te lembro também de se inscrever aqui no canal, clicando nesse botão. Se eu puder resumir o termo materialismo histórico dialético em uma frase, eu diria que é um método de interpretação da realidade. Uma realidade que está em movimento e é feita por contradições. Ou seja, a nossa realidade ela não é imutável, ela não está parada, ela está sempre em movimento, movimento dinâmico, onde há sempre novas afirmações, há novos questionamentos e a partir desses questionamentos, novas afirmações, novas verdades são construídas. Então, o materialismo histórico dialético, ele compreende que a realidade objetiva, ela é histórica e ela é diacrônica, ou seja, ela pode ser acompanhada ao longo da história, ela precisa ser compreendida na linha do tempo da história. E isso permite observar a realidade como um processo em desenvolvimento. Então, a unidade sujeito-objeto, sujeito do conhecimento, objeto do conhecimento, necessita que haja aí uma compreensão concreta desse sujeito e desse objeto. Por isso, a necessidade da gente compreender as nossas vivências em uma sociedade que aliena e que é alienada. Então, são poucos os escritos de Karl Marx que vão delimitar aí sobre a questão do materialismo histórico dialético, seus pressupostos, porque, na verdade, ele estava mais preocupado em fazer acontecer do que delimitar, do que escrever em suas obras. Então, apesar dele reconhecer essa importância de delimitar os pressupostos do materialismo histórico dialético, então ele estava convencido ser mais urgente empregar esse método científico-filosófico na análise e na compreensão da sociedade burguesa. Já Vázquez, autor do livro A Filosofia da Praxis, está convencido que o materialismo histórico dialético é uma concepção, ou seja, um modelo de interpretação e de ação no mundo vinculado conscientemente à praxis revolucionária. Ou seja, uma filosofia que pode guiar uma transformação humana radical ao desvendar contradições e modos de dominação sobre o modo de produção capitalista. O materialismo histórico dialético, ele compreende que o conhecimento ele é social, pressupõe o outro e sendo muito necessário a apreensão do saber sistematizado. E essa apreensão ela é muito necessária para a constituição do sujeito. Diferente das abordagens pós-modernas que vão considerar aí a realidade como se fosse um texto com múltiplas determinações, com múltiplas opções de interpretação, o materialismo histórico dialético ele vai reconhecer que a realidade ela não pode ser explicada de diferentes formas. Ao compreender que a essência do objeto, que a materialidade, de determinado sujeito, ao compreender que o objeto ele não muda sua essência e que a materialidade, que a matéria, ela conserva as suas propriedades independente do sujeito. Enquanto uma mesa é feita de madeira e ela está ali para ser uma mesa, isso independe do que o sujeito pensa ou imagina. Então a matéria ela vai conservar essa propriedade independente do sujeito. O materialismo histórico dialético vai considerar que o homem ele é o maior artesão da realidade. Então, depende do homem a realidade que ele vive. Ou seja, o homem ele tem poder de transformar a sua realidade, de deixá-la como ela é. O homem ele tem esse poder de intervenção. E essa relação vai se constituir a partir da relação entre o homem e a natureza. Por meio da crítica ao idealismo, o materialismo histórico dialético ele vai dizer que o mundo ele não é fruto do pensamento, nem obra de um ser transcendental que por sua bondade vai intervir na realidade ou inspira a agir sobre ela. Então, dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético, não se pensa aí em divindades espirituais, mas sim na materialidade concreta. Em vez de ser de cima para baixo, é de baixo para cima. É o homem que é o artesão dessa realidade. Então, totalmente ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu à terra, aqui nessa perspectiva do materialismo histórico se eleva da terra ao céu.
Quer dizer, o conhecimento, a realidade, não se parte sobre o que os homens dizem ou pensam até chegar, no humano de carne e osso. Quer dizer, não se parte daquilo que os homens pensam, dizem sobre a realidade para a partir daí chegar aos humanos de carne e osso. Parte-se dos homens realmente ativos, que estão ali realmente vivendo a partir do seu processo de vida real. Agora, mudando um pouco de assunto, você sabe o que é que significa trabalho humano sob a perspectiva marxista? O trabalho humano é um processo de que participam o homem e a natureza. Processo em que o ser humano, com a sua própria ação, ele regula, ele controla, ele impulsiona a partir de uma base material e a natureza. Então o homem vai se defrontar com a natureza como uma de suas forças e põe aí em movimento os membros do próprio corpo, o braço, a perna, a fim de se apropriar desses recursos da natureza, dando aí a utilidade a essas coisas da natureza para a vida humana. Então, atuando sobre essa natureza externa, o homem acaba modificando essa natureza e, por consequência, ele está modificando a sua própria natureza. Então, em resumo, o trabalho humano, nessa perspectiva do marxismo, é quando o homem age com a natureza para satisfazer as suas necessidades a partir tanto dos seus próprios movimentos humanos, como dos materiais que ele produz para ter aí garantida a sua satisfação. Agora, voltando a falar de conhecimento, é totalmente impossível construir um conhecimento objetivo sobre o ser humano, sobre a totalidade social, sem fazer uma análise dialética sobre 3 dimensões do objeto, que é o singular, o universal e o particular. Vale lembrar que os fatos sociais, eles não são isolados, eles têm uma relação dialética, eles são integrados porque fazem parte de toda uma totalidade social. Então a expressão singular vai revelar o que é imediato, aquilo que acontece naquele momento, naquele dado espaço e naquele dado tempo. Já a expressão universal vai revelar aí todas as complexidades, tudo aquilo que é histórico-social, tudo aquilo que veio se desvelando ao longo do tempo histórico, Ele é muito mais complexo, leva em considerações contextos mais amplos, contextos maiores. Só que vale lembrar que nenhum fenômeno, ou seja, nenhum objeto de estudo, um fato social vai ser isolado, vai ser apenas singular e universal. Ele também vai ser particular, porque vai assumir certas especificidades que vão acontecer apenas em determinada realidade. Então é impossível construir um conhecimento objetivo sobre algum determinado fenômeno, fato social ou objeto de conhecimento sem levar em consideração essas 3 dimensões, o singular, o universal e o particular. Para finalizar, vale lembrar que a realidade ela é histórica, ou seja, é preciso revelar aí a sua forma diacrônica, ou seja, analisar de forma diacrônica toda a realidade, ou seja, rever todo o desenvolvimento ao longo da história, aquilo que acontece numa sociedade há tempos atrás, fazer a compreensão de como evoluiu, de como retraiu. Então, a realidade tem todas essas dimensões, todas essas complexidades, e um modo de interpretar essa realidade é por meio do materialismo histórico-dialético, que é um método de interpretação dessa realidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, escreve aí no comentário se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você quer outro vídeo para complementar esse assunto. Você é muito bem-vindo aqui no canal, te espero no próximo vídeo da série Prof. EPT em até 10 minutos.